Mortágua foi presa em Israel. Mano, então, opá, olha o outro. Como é que um gajo responde a esta merda? Isto é uma pergunta grave. Às vezes a gente se entende. Para um gajo perceber. Israel é um país soberano. Tem fronteiras. Certo? Se tu entrares ilegalmente num país que funciona, em que tem fronteiras que funciona, és detido. Para tu entrares, tens que passar, tens que ter determinados vistos, tens de ter determinados documentos aprovados. Leis. Velho, mas as fronteiras em Portugal não funcionam. Eu sei. Pronto. Mas as de Israel funcionam. Ora, para além de Israel ter umas fronteiras que funcionam, Israel tem uma célula terrorista dentro do seu país. Ok? Pronto. E está em guerra com essa célula terrorista. Portanto, aquilo não está em paz. Portanto, e quando estamos num estado de sítio interno, é normal que haja ainda um reforço daquilo que são os controlos das fronteiras e da segurança do próprio país. Até porque os inimigos de Israel não estão só dentro de Israel. A célula terrorista que está em Israel é financiada por países fora de Israel e é munida de armamento por uma fronteira que não é controlada por Israel, é a fronteira com o Egito. Pronto, né? Aquela parte norte, noroeste de Israel, que é junto ao Egito e o caralho, e Israel tem que conseguir, né, desarmar a célula terrorista, impedir que chegue lá os fundos e impedir que chegue lá as armas e o caralho. Portanto, quando tu sais daqui para ir para Israel, tu já sabes que vais ser detido. Portanto, tu não vais para Israel. Certo? O que tu estás a fazer é a fazer um aproveitamento político e mediático de uma guerra para teu próprio bem. Parem. Ok? Toda a gente sabe do problema de Israel. Toda a gente. Portanto, não é por amor de água e num barco que uma pessoa vai passar a saber. Não há. Diz, velho, mas a Mortágua vai fazer a diferença. Não vai. Mesmo que ela levasse aquilo cheio de hambúrgueres e de água e o caralho, ok? Tu não consegues fazer chegar a ajuda à população. Porque se a população aceita a ajuda, existem repercussões para a população. As coisas são mesmo muito complicadas. Não estou a dizer que Israel não faça merda. Então, porque também faz. Portanto, isto é só uma manobra para tirar umas férias e dar uma volta de barco a dizer que está a fazer uma coisa de bem. Entendes, meu? É só isto. E é óbvio que vai ser presa. Era sempre óbvio que ia ser presa. Tal como os anteriores também foram presos. Até a Greta foi presa. A Greta, financiada por um gajo de extremista islâmico que vive em Inglaterra, um gajo muito bacano, também foi presa, né? Portanto, o que é que achas que ia acontecer à Mortágua? Portanto, eu não percebo como é que o pessoal achava... Vocês estavam à espera do quê? TikToks? A dar de comer às crianças? Era isso? E viva o Bloco de Esquerda? Mano, tu não consegues dar de comer às crianças, mano. Ok? Os israelitas avisam que vão patrulhar e vão fazer uma cena militar naquela rua para os civis saírem e o caralho, porque existe uma célula lá e armamento e não sei o que mais, as pessoas não saem. Porque se saírem, são abatidas. Ok? Vocês viram aquele Reels que saiu há dias
de uma médica lá a dizer que fez uma cesariana numa mãe decapitada. Vocês viram essa merda? Vocês viram essa merda? Uma médica a dizer que está em Gaza e que estava a fazer uma cesariana a uma mãe decapitada e salvaram o bebê. Foi um Reels, entendem? Foi a minha mulher que viu o Reels e veio-me dizer: amor, tens de ver esta merda. E eu cheguei e era uma médica. Eu vi isso hoje, ok? Foi hoje ou ontem que a minha mulher me mostrou. Eu vejo o Reels e era uma médica. Pode ser fake, ok? Pode ser fake, ok? Porque há muita coisa dos mídia cozinhada, tanto por Israel como pelo Hamas, relativamente às merdas e o caralho, né? Pronto. Não estou a dizer que Israel não se farta de fazer merda, atenção. Agora, a questão é, um gajo olha para aquela merda, era uma médica, ok? A dizer, estou cá em Gaza há pouco tempo, as pessoas dizem que isto é um dia normal e eu acabei de fazer uma cesariana a uma mulher decapitada, com um bebê dentro dela, decapitada, com um bebê dentro da mãe. E eu fiz a cesariana e acabámos de salvar o bebê. A minha mulher mostra-me aquela merda e diz-me assim, o que é que tu achas disto? E eu preciso ver já os comentários. E eu fui ver os comentários. Os comentários eram todos eles referentes a ódio relativamente aos israelitas. Eram todos tipo pró-Palestina, eram tudo comentários de genocídio para com os judeus, portanto, aquelas coisas, aqueles dizeres do mar até ao rio, né? Portanto, que é para tirar os judeus todos de lá, né? Porque também toda a gente sabe, né? Que o Hamas não aceita uma solução com 2 Estados. É o próprio Hamas que não aceita isso, senão isso já não havia conflito. O Hamas é que não aceita haver 2 Estados. É tudo para eles e os judeus têm que ser erradicados, certo? É uma questão religiosa. O que é que vocês veem disto? As pessoas olham para aquilo, veem uma mãe decapitada com uma bebé lá dentro e toda a população ocidental, nos comentários dos Reels, era tipo, fodam Israel, matem os judeus e eu não sei o quê. Mano, quem é que decapita? Mano, a minha pergunta é só esta. Quem é que decapita? São os judeus que têm por hábito aplicar a decapitação como uma pena ou como um castigo? É a única pergunta que eu tenho a fazer. É que se vocês me disserem que são, pá, sim senhora. Mas a decapitação não é uma coisa judaica. E é até uma das coisas que é efetivamente comum quando se trata de um ataque a um infiel. E quando se chama infiel, é uma pessoa não islâmica. É que eu quando vejo uma pessoa decapitada, mano, há pouco tempo houve uma pessoa decapitada em Portugal. Vocês viram isso ou não? Não houve uma pessoa decapitada em Portugal? Até se dizia que era um crime homofóbico. Havia indícios de que era um crime homofóbico de um homem que tinha encontrado outro homem por uma app qualquer de dating homossexual e depois conheceram-se e cometeu um crime, decapitou o outro gajo e foi entregar a cabeça à polícia. Qual foi a primeira coisa que eu pensei quando vi o gajo decapitado? Não é Tuga. Se isso é algo desumano, não é nada. É algo recorrente. Decapitar por castigo, ou por pena, ou por ser um infiel, é algo recorrente dentro de uma cultura. Não é ao acaso, não é raro. As 2 neerlandesas que foram apanhadas por radicais islâmicos em Marrocos, que foram as 2 decapitadas à pressa, quando os gajos estavam para ser apanhados depois de as terem raptado, decapitaram-nas à pressa quando fugiram. E não me venham dizer que é tanga porque há vídeos disso. Lembram-se dessas? 2 amigas neerlandesas foram raptadas em Marrocos por radicais islâmicos e que foram decapitadas. E não era Tuga? Claro que não é Tuga. Culturalmente, isso é uma coisa aberrante para nós. Nós também temos homicídios, poucos, graças a Deus.
Mas é uma coisa muito off the record. É uma coisa extremamente rara na nossa comunidade e extremamente comum noutra comunidade e noutra cultura. Então o pessoal, aparece uma pessoa, uma mãe com um bebê lá dentro de cabeça cortada e o pessoal pensa que foram os judeus? Há aqui uma predisposição qualquer, pá, desculpem lá, mano. Isto aqui é o pessoal que está ali, que já nem sequer está a pensar, entendem? Já o pessoal já nem pensa. Era de uma app de encontros, era uma app de encontros, mas o pessoal diz que se calhar, né, era um hate crime homofóbico. O gajo foi para a date, fazer um date, porque era homofóbico e queria fazer mal a algum homossexual. Não era por ser homossexual, era para apanhar um e fazer-lhe mal. Mas não sei como é que isso ficou. Lembro-me de se falar disso, não sei como é que se ficou, o que é que ficou provado. O que se viu logo é que o gajo não era tuga e não tinha cultura ocidental. Ainda não eram águas israelenses, mas já deviam ser próximas, pá. Porque aquilo está tudo em estado de sítio. Aquilo não é quando passas as águas que te fodes. As coisas estão patrulhadas do lado de cá também. Isto aqui se vê, pá. É assim, eu percebo a guerra, mano. Eu percebo, ok? Crianças, fome. Mano, uma coisa horrível, ok? Ninguém está aqui a bater palmas à guerra e o caralho, por amor de Deus, pá. Mas vocês têm que perceber, e isto é um facto, não podemos ser hipócritas, tudo o que nós temos de valioso na nossa sociedade foi conquistado à paulada, manos. Diz, velho, isto foi conquistado sem morrer ninguém. E isto foi conquistado sem morrer ninguém. Mano, então foi conquistado por cima de alguma coisa em que teve que ser com o sangue de alguém que se foi conquistado. Porque senão não tinhas os teus direitos, não tinhas a tua liberdade, não tinhas nada, mano. Certo? Portanto, quando o pessoal diz, a guerra é má, é uma beca hipócrita. Porque se não tivéssemos ido para a guerra, nem sequer podíamos dizer a opinião alta, se calhar, de que se a guerra era boa ou má. Não é? Portanto, há merdas, puto, que é assim, mano. Não consegues achar normal. Porque tens cultura ocidental, pá. Então, mano. Foda-se, mano. Ainda há pouco tempo houve uma notícia num tribunal de Sharia inglês, pá. Tribunal de Sharia inglês, mas que é esta merda, logo, pronto, é logo a minha primeira questão. Um tribunal de Sharia inglês em que um gajo violou uma gaja. E a pena do tribunal de Sharia inglês é que, então, o irmão da gaja que foi violada também pode violar a irmã do gajo que violou. Tu achas isso normal? Não achas? Por isso é que a expressão tribunal de Sharia inglês é uma beca foda para a minha cabeça, como é óbvio, né? Mas, velho, mas foi um israelita que decapitou a mulher. Ok, tudo bem. Altamente improvável. Na minha cabeça, altamente improvável. Tens uma célula terrorista ali dentro que usa as pessoas como reféns e como escudo humano. Portanto, tem zero de valor pela vida da pessoa e do povo. Como é que é? O pessoal do cartel também decapita muito e não são árabes, até no Brasil é comum, ok. Na América do Sul também tens essa cena dos cartéis, também é utilizado como coisa e tal, mas o cartel não é religião. É foda, pessoal. É foda. Eu vi esse reel, estava a ouvir a médica a falar e eu, filhos de uma ganda puta. Com caralho. E agora o que é que esta malta vai dizer? E eu abro aquela merda, vejo os comentários e era tudo insultar os israelitas. Eu, foda-se, malta, então. Vocês têm a mesma certeza? Vocês têm a mesma noção do que é ter extremistas islâmicos a controlar uma zona, uma célula terrorista, a utilizarem a população como escudo e como reféns? O pessoal tem a noção do que é essa merda? Pá, por amor de Deus, o pessoal é maluco, mano. O pessoal acha que essa merda é tudo normal. Por isso é que depois é aqueles gajos, não é, tipo, merdas que não fazem sentido nenhum, mano. Feministas. Mano, as mulheres nem sequer têm direitos, caralho. E depois é as feministas a defender aquilo. E as mulheres ali nem têm direitos. Nem podem estudar, não podem andar na rua, a menos que sejam acompanhadas por um homem no mínimo de 14 anos. Não podem conduzir. Pois é a malta. Puto, what the fuck, mano? A malta gay a defender aquilo. É complicado isto, pá. Isso nunca na vida é justificação para o que eles estão a fazer ao povo palestiniano. Mano, eles têm que resolver aquele problema, mano. Os israelitas têm que resolver aquele problema. Têm que resolver, mano. A partir de uma solução de 2 Estados não é aceite, portanto uma solução com um Estado, com 2 Estados não é aceite, porque não é admissível para eles, do ponto de vista religioso, que o território seja dividido com os judeus. Como é que tu resolves este problema?
Velho, atacas as bases dos gajos e fodes. Mano, as bases dos gajos é em cima. Os gajos metem rocket launchers em cima de hospitais e de escolas e o caralho. Como? É só túneis por baixo de casas e o caralho. Como é que é? É foda, mano. Como é que tu resolves essa merda? Que tens que resolver, mano. Aquilo tem que ser à paulada, mano. Aquilo tem que ser como uma operação militar e ires à procura dos gajos, mano. Uma coisa é Hamas, outra é palestiniano. A maioríssima parte dos palestinianos concorda com o Hamas e não são a favor de uma solução com 2 Estados, pá. Podes ir ver as entrevistas todas feitas em Ramallah a tudo o que é a população palestiniana em Ramallah, na zona que não é de Gaza, não é? Que é a capital da Palestina, chamemos-lhe assim, ok? E tu vês, mano, ele para dar o chifre tem que ser de outra maneira. E a verdade é que os palestinianos que tu dizes que são vítimas de Israel são vítimas do Hamas. Eles usam-nos como escudo. Isso é óbvio. E usam-nos como reféns. A partir do momento em que Israel vai fazer uma operação numa determinada zona, até panfletos mandam a dizer que vão para ali e ninguém sai, não sai porquê? Porque é que os civis não saem? Porque não querem deixar as suas casas. Mas quais casas? Tu achas que o preço do metro quadrado está alto na faixa de Gaza? Não é o que a 100, caralho. As pessoas não saem porque não podem. Se as pessoas saírem, são mortas. Entendes? São vistas como traidoras. São vistas como infiéis. Porque, segundo aquela doutrina, a pessoa só tem 2 maneiras de ser vista. Fiel ou infiel. Infiel é para abater. A doutrina radical do Hamas é esta. Não é mais nenhuma. Isto não há discussão aqui. Eu não estou a dizer que Israel não se farta de fazer merda. Mas aquilo para ser solucionado não é na conversa. Não é o Guterres que vai salvar aquela merda. Não vai haver uma negociação, puto. É pela lei da força. Entendes? Porque tem que ser. Não tens hipóteses. Porque culturalmente estás a lidar com gente, não é? Radical islâmica, que a única coisa que quer é o teu extermínio total. E que assumem isso publicamente. Basta veres o lema do Hamas. O lema do Hamas é jihad. Ponto final. Percebes? Portanto, está logo no lema do Hamas. Portanto, pá, foda-se, mano. Não deveria haver grande discussão aqui. Não há aqui grandes pontas soltas na conversa. Portanto, tu tens de tirar o Hamas de lá. Já tiraste? Não. Como é que vais tirar? Foda-se, puto. Fazendo o menos mal possível. É que se aquilo fosse tudo para terraplanar, os israelitas terraplanavam aquilo de um dia para o outro. O pessoal todos nós temos essa noção. Do ponto de vista de força bélica, Israel não tinha palestinianos que quisesse. Se eles fossem aquilo que as pessoas acham que os israelitas são, verdadeiramente, aquilo já tinha sido tudo terraplanado de um dia para o outro. Peço imensa desculpa, mas esta gente acabou. E não vias nada, não havia imagens, sequer. Não se ia nada cá para fora. Aquilo era tudo terraplanado no dia. É isso que acontece? Não. É isso que Israel está a fazer? Não. Velho, mas Israel está a fazer muita merda. Eu percebo-te, eu sei, eu concordo contigo. Mas eu não acredito que eles sejam aqueles gajos que querem exterminar aquilo tudo. Quando do outro lado, não os palestinianos, mas o Hamas, quer exterminar tudo e só está bem com os judeus todos mortos. Objetivamente. Por uma questão de fé. Portanto, não achar isto é contra a sua fé religiosa. A base mais importante do ser humano. Quando a tem. Porque quando tu tens fé, é a base mais importante do ser humano. O pessoal é que é ateu e que não entende essa merda. Por exemplo, eu acredito em Deus. Deus, para mim, está acima da coisa mais sagrada que eu tenho na minha vida, que é a minha mulher. Pensa, eu posso morrer hoje, a minha mulher pode morrer amanhã, a minha mulher pode me deixar, pode se fartar de mim, etc. Deus não. Portanto, quando tu tens fé, essa fé está acima de tudo. Quando a tua fé exige determinados tipos de comportamentos, mano, cuidado, porque é bom que leias que tipo de comportamentos é que são. E ali são explícitos, mano. É muito fodido. Enquanto o Hamas lá tiver, é uma célula terrorista lá dentro, como é o Hezbollah. Basta ver o que o Boko Haram está a fazer na Nigéria. Estamos a falar de dezenas de milhares de cristãos mortos. É tudo regido pelo mesmo princípio. Israel existe porque tem força para existir. Porque se não tivesse força, já não existia. Mano, isso aí é trigo limpo, farinha amparo. Os palestinianos têm pouquíssima força e ainda lá estão. Não me parece que seja por Israel querer tirá-los lá.
E atenção que tirá-los de lá também não é uma grande solução, porque os próprios países à volta que já recolheram refugiados palestinianos não os querem recolher. Porquê? Estou a mentir? Eles não os querem recolher. Porquê? Porque já recolheram antes e aconteceu o quê? Merda, da grossa. Pronto, aí está. Portanto, aqui, mano, isto aqui puto, é muito difícil para mim, estás a ver? Mas a gente tem que resolver aquele problema. Pá, e eu não meto a minha fé nas mãos de radicais islâmicos. O povo palestiniano não vai resolver o problema nem para bem nem para mal, porque nem para meter Israel no sítio, nem para meter o Hamas no sítio. Então quem é que vai resolver aquilo? É o Guterres? Não me parece. Israel quer aquele território todo para eles. Não quer, mano. Eles já quiseram uma solução de 2 Estados e o Hamas não aceita, pá. Antes, há décadas atrás, podia-se ter feito uma solução de 2 Estados e não se conseguiu fazer por causa dos radicais judeus, os ortodoxos e o caralho, e deu merda, tanto que o Isaac Rabin pagou com a vida. Agora, hoje em dia, a solução de 2 Estados estava em cima da mesa. O Hamas não aceita essa merda. E as pessoas aceitam o que o Hamas aceita. São reféns. O Hamas foi eleito na Palestina com os votos das pessoas, por causa de corrupção e o caralho de quem estava antes do Hamas. E o que é que aconteceu a seguir? Nunca mais houve eleições. Pronto, parabéns, tens aí. Estamos a falar de 2 décadas sem eleições. Pronto. Isso é o quê? As pessoas ali são reféns, mano. E pior, são indoctrinadas para pensarem daquela maneira. Também temos esse fator, não é? Vocês viram o telefonema do gajo a ligar ao pai, civil palestiniano, não era do Hamas, a ligar ao pai a contar no massacre de 7 de outubro? Ouviram esse telefonema? Bastante interessante. É muito fodido, pá. Eu percebo, apontar o dedo a Israel é fácil e é óbvio. Correto? Pá, isso é óbvio. Estar ali a tolerar pessoas a passar fome e crianças e o caralho, por amor de Deus, Santa Maria, não é? Não somos umas bestas, correto? Somos pessoas normais ocidentais, portanto, foda-se, mano. Direitos humanos e o caralho, por amor de Deus, não é? Agora, resolver o problema vai ter que se resolver de alguma maneira, mano. E não me parece que seja em cima da mesa. Israel foi criado desde 1947, mas a ocupação da Palestina, ou da zona que o pessoal chama Palestina, que estava completamente abandonada, foi antes do século XIX. Foi no fim do século XIX, nos últimos 15 anos. E era tudo desolado, não havia nada. Correto? E aquela terra é imputada aos judeus antes de haver muçulmanos sequer. Portanto, nem sequer estamos a falar de judeus ou do que seja, ou da Hamas ou caralho. Antes de haver o primeiro muçulmano, os judeus já lá estavam. Já era a terra deles. Mas eles foram conquistados, foram perseguidos, foram escorraçados. E a terra ficou abandonada, chegou a ficar abandonada. E foi aí que os israelitas voltaram para a sua terra de sonho, para a sua terra prometida. Entendem? É história. É muito fodido, mano. É muito fodido. Eu, pá, em relação à cena de Israel, mano, pá, eu não percebo o que é ser israelita e ter uma célula terrorista armada dentro do país que, foda-se, o objetivo é matar todos os judeus. Não percebo o que é ser israelita. E também não percebo o que é ser palestiniano. Nem ser radical islâmico. Percebem? No caso do Hamas, não no caso dos palestinianos. Mas também não percebo o que é ser palestiniano. Viver sob aquela subjugação toda, tanto relativamente ao Hamas, como a todas as regras imputadas por Israel. Se bem que havia tipo 2,5 milhões de palestinianos que trabalhavam em Israel e que passavam a fronteira da faixa de Gaza todos os dias. Não havia problema nenhum. E faziam a sua vida e o seu trabalho em Israel. Até ao 7 de outubro. Aí fechou tudo. Aí foi isolamento total. Portanto, é complicado, mano. É complicado, estás a ver? Um gajo não se consegue. Se tu tivesses nascido na Palestina, pensavas o quê? Se fosses palestiniano, pensavas o quê? Ok, então e se nascesse em Israel, pensavas como? Não, eu não gosto de touradas. Se o meu avô fosse toureiro, o meu pai era forcado, o meu tio era criador de touros bravos, o que é que eu ia achar das touradas? Percebem? Um gajo tem que perceber o contexto cultural. Pá. É impossível meter-te nos sapatos de um israelita ou de um palestiniano. Pá, é impossível. Pá. É mesmo uma coisa difícil, estás a ver?
Mas a mim parece-me que esta coisa do vamos ajudar a Palestina, tipo, não faz muito sentido, pá. Quando se fala de mortáguas aí de barco para algum lado, mano, pá, não faz muito sentido. Força mediática ela não está a dar. Sensibilizar por causa do que está a acontecer e sensibilizar por causa da guerra que está a acontecer e não sei quem, não está. Porque não se fala de outra coisa. É a coisa mais mediática da atualidade, eu diria. Certo? Portanto, não é por a mortágua falar disso que o pessoal vai falar disso. Isto é um aproveitamento político e mediático. Isto não é para o bem de ninguém, não é para o bem de nenhuma criança palestiniana, não é para uma pessoa que esteja a passar fome. Um Estado palestiniano, não. A questão do Estado palestiniano é outra. Okay? A criação de 2 Estados é possível. Okay? Já foi apresentada e foi até rejeitada. O problema é esta. Olha, aquilo que aconteceu agora em Portugal, que eu não estou. Que é visto pelos israelitas como recompensar terroristas. Entendes? Agora que Portugal fez, que isso foi notícia a semana passada, isso tem que ser reconhecido e feito com Israel, não com mais ninguém. Sim, o Netanyahu, seja o que Deus quiser, mano. Foda-se. Um caralho, mano. Sem dúvida, mano. Sem dúvida. Isso aí, mano, apontar o dedo a Israel podes apontar em tanta coisa diferente, mano, não há dúvida. Mas não te resolve o problema. Não te resolve o problema. E a gente nunca vai conseguir entender aquela gente. A gente finge que pensa como os gajos, mas o palestiniano e o israelita tu não entendes. Tu não consegues. O radical islâmico ainda é como o outro. Porque um gajo percebe, não é? Porque não é só ali, não é? É noutros casos também. E o radical islâmico um gajo consegue chegar lá e perceber o quão grave é que é, né? Toda a gente viu as torres gêmeas a cair. Né? Portanto, o radical islâmico um gajo ainda consegue fazer ali um desenho. Agora, o palestiniano e o israelita, mano, tinhas que nascer ali. Tinhas que nascer ali com aqueles sapatinhos calçados, mano, para tu perceberes o estado de sítio que aquilo é. E percebes, mano, que é um problema. É um problema. O No Other Land já vi e sei que recebeu vários comentários wokes. Exato. Assim como filmes acerca de putas e de tudo o que seja woke. Sem dúvida. E eu também gostei muito da peça das gajas nuas desafinadas. Também gostei muito. Portanto, sim, sem dúvida. O Otherland já vi e é um bom documentário. O problema é que a história é óbvia. Estamos a falar de irrigação e tecnologia no Médio Oriente ou das duas Coreias. Estás a falar das Coreias de noite e Israel, etc. Nunca vi. O que é que eu achei? Pá, há muitos pontos que sensibilizam uma pessoa. Achei claramente um documentário sensacionalista e isso para mim é uma grande merda. Eu quando vejo um documentário quero ver factos verídicos e não quero... Porque para isso já chego ao TikTok. Não é? O gajo vê merdas e nem percebe o que é que está a ver. A cena da doutora que eu estava a falar, eu não sei se aquilo é verdade. Eu só estava a dizer como é que as pessoas reagiram àquilo e como é que eu pensei quando vi aquilo. Pá, porque fiz um raciocínio lógico. É uma decapitação. Foda-se, eu desconfio logo, não? Digo eu. Agora digam-me vocês como é que aquilo se resolve. Como é que aquilo se resolve? Mas os israelitas têm que parar de fazer mal. Têm que sair de Gaza. E depois o que é que acontece? Mais um massacre, mais uma invasão, mais um atentado, mais munições para dentro do Hamas, mais ordens do Irão para fazer mais ataques e para fazer mais... É isso? É isso que é resolver o problema? Não me parece. Isso era o problema resolvido antes do último atentado. Que disse, alto, que isto não está resolvido, temos que resolver isto melhor. A diferença entre ser israelita e palestiniano, mesmo que sejam vizinhos, tipo casa a casa, pois, mas essa diferença é imputada culturalmente. Eu acho que isso é uma coisa que tu só tens essa noção quando estás lá a crescer e a viver. Mas é uma coisa que é normal, os povos estão em guerra. Tu queres perguntar aos ucranianos o que é que eles acham dos russos? Não é do Putin, nem dos militares russos, nem dos norte-coreanos está-me a faltar a palavra. Só me vem capatazes à cabeça. Os gajos que são pagos. Foda-se, está-me a faltar a palavra. Começa por M. Agora só me vem militantes à cabeça. Foda-se, what the fuck, acho que é por M que começa. Os gajos que são comprados. Os gajos que são contratados para ir para a guerra. Não é desses só. Os ucranianos não conseguem olhar para os russos. E têm familiares russos. Eles têm famílias entre eles.
Israel, se quisesse, demolia aquela merda toda. Opa, e há. Portanto, eu não consigo acreditar que os gajos, não é? Queiram fazer aquilo às 3 pancadas, porque se eles quisessem, faziam. Mas ficamos assim, é um tema muito difícil, né? A cena a cena de Gaza é muito difícil e custa muito ver pessoas a aproveitarem-se disto para mediatismo e favores políticos, imagem política e o caralho. E esperemos que o conflito se resolva o mais rápido possível e sem sofrimento de crianças e de civis e o caralho, né? O ideal era sem sofrimento de ninguém, nem militares. Mas aquilo só se resolve à paulada, acho eu, pessoal. Eu acho que aquilo só se resolve à paulada. E se resolver amanhã numa mesa de discussão, é porque houve paulada. Entendeu o que eu estou a dizer? Eu dizer, mas resolveu-se numa discussão. Está bem, porque houve paulada. Porque senão não havia discussão nenhuma. Porque eu tenho isto na minha cabeça, mano. Se o Hamas pudesse, Israel não existia. Mano, isso aí eu tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza, puto. É o lema deles, mano. Alô? E agora, como é que a gente resolve, pá, esta merda? É ir acompanhando as notícias? O que a gente acha também não faz diferença nenhuma. Um gajo pode ser uma grande besta para um lado ou para o outro, neste caso também não faz diferença nenhuma. Está fora da nossa compreensão, mas também está fora da nossa influência.